Boa noite, amigos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palestra com a nossa amiga Marli. Hoje com uma tecnologia diferente, né? A gente compartilhando aqui as telas. A gente agradece em nome do Seara, Marli, a sua participação, como sempre, muito carinhosa. E vou convidá-los, então, a iniciar esse nosso trabalho, como sempre fazemos lá no Seara, né? Com uma prece. Deixa eu passar o... Aí. Deixa eu só passar o link aqui para o pessoal. Aí, a Nívia já passou. Mais aí. Vamos então, gente? Então, vou convidá-los todos a fechar os olhos, né, para que possamos nos conectar com a espiritualidade, com os nossos companheiros e parceiros que estão conosco a todo tempo, como se estivéssemos lá no salão, no Seara do Mestre, compartilhando de informações, de novos conhecimentos. Pedimos a bênção de nosso Mestre Jesus, a nossa companheira, amiga Marli, que possamos desfrutar de sua palestra com os nossos corações e mentes abertas. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite, meus queridos amigos. É sempre um prazer, uma alegria estar com os companheiros de Seara do Mestre. Essa casa que a gente ama tanto, numa noite tão fria. Espero que estejam todos agasalhados, embaixo das cobertas, com a pipoca, chocolate quente, não é verdade? E o tema da nossa conversa de hoje é um tema muito atual, né? É um tema muito interessante e um tema que nos traz muita reflexão. Nós vamos falar sobre solidão, tristeza e depressão. Isto é um círculo vicioso? A primeira coisa que eu queria lembrar, que eu queria falar, né, é uma coisa que é assim, né, gente? A gente tem uma ilusão. A gente diz que o homem, que o ser humano, é um animal, o que mesmo? Racional, não é isso? Pois é, sinto muito informar para vocês que não é bem assim. Sinto muito informar para vocês que o ser humano é muito mais emocional do que racional. Não é assim? Nós, muitas vezes, inclusive, usamos a nossa razão para justificar as nossas emoções. Ah, eu me senti assim porque ele foi muito mal educado. Ah, eu estou com raiva dele, mas também como poderia não ficar se ele fez o que fez? Não é assim? Mas, na verdade, não existe círculo vicioso. A depressão, a tristeza, a solidão, elas fazem parte da vida de todos nós. Todas as emoções, elas moram dentro de nós. Nós não são forças externas que atuam sobre nossa vida. São forças internas que fazem parte do nosso processo de evolução multimilenar como espíritos. As emoções, que nós chamamos de emoções boas, as emoções que nós chamamos de emoções ruins. Só que não existe emoções boas e emoções ruins. Não existe emoções certas e emoções erradas. Elas são inseparáveis da nossa condição de humanidade, da nossa condição de seres humanos. Vamos pegar um exemplo, uma emoção que a gente acha errada, acha ruim, o medo. O medo é ruim ou é bom?
E aí, o que vocês acham? O medo é o medo. Quem não tem medo? Quem nunca teve medo? E se a gente não tivesse medo, a gente, como espécie, não evoluiria, porque, afinal de contas, é o medo que faz a gente aprender a se defender, que faz a gente aprender a se proteger, a evitar aquilo que pode causar a nossa morte. Então, todas as emoções são certas. Todas as emoções fazem parte de nós. E quando a gente ignora as emoções porque a gente dá títulos para elas de certas ou erradas, é como a gente nadar num rio que tem correnteza. Se eu sei que naquele rio tem correnteza e eu vou nadar nele, eu uso essa correnteza para me levar onde eu quero, ou eu evito o trecho que tem a correnteza, mas eu sei que ela está lá. Se eu ignoro que o rio tem a correnteza, se eu não sei, se eu mergulho sem saber disso, o que vai acontecer? A correnteza vai me arrastar para onde ela quer. E se eu estiver distraída, a hora que eu me der conta, eu já estou sendo arrastada. Então, quando a gente fala de acolher e de reconhecer as nossas emoções, não significa que a gente tem que agir conforme elas mandam. Por exemplo, há uma distância muito grande entre eu sentir raiva de alguém e eu ir lá e bater nessa pessoa, não é verdade? Quem aqui nunca sentiu vontade de pular no pescoço de alguém? Especialmente dos coitados dos nossos chefes, não é verdade? E a gente faz isso? Não faz. Mas, se a gente reconhece a emoção, ela trabalha sempre a nosso favor, seja ela qual for. E nós também, muitas vezes, fazemos o inverso. A gente acha que se a gente racionalizar a nossa emoção, a gente vai fazer com que ela deixe de existir ou que ela aconteça. Eu estou profundamente magoada com alguém. Meu namorado me traiu com a minha melhor amiga. História nova, né, gente? Só que não, né? E eu, de verdade, tô muito brava com os dois. Naturalmente. Só que aí eu fico dando uma de não importa. Se ele tá com a outra, significa que ele não gostava de mim. Eu tô muito melhor sem ele. Vocês já ouviram essa história? Só que por dentro eu tô com raiva. Eu tô querendo ir lá e dar uma surra nos dois. Mas eu fico fazendo o papel e às vezes eu não apenas engano o outro, mas eu tento enganar a quem? A mim mesmo. Então, olha só como é importante a gente reconhecer e acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções, porque eles não são forças exteriores, eles são forças interiores. E com qualquer coisa que a gente ignora, aquilo lá cresce e fica desproporcional. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas emoções, então, que estamos tratando aqui hoje, sobre esses estados: a solidão, a tristeza e a depressão. Como eu não sou médica, não sou psiquiatra, não sou psicóloga, né? Eu vou fazer uma abordagem do ponto de vista da reflexão, tomando por base os nossos conhecimentos espíritas, as nossas experiências, a nossa vivência, né? Então, eu queria falar primeiro da solidão. Ai, gente, solidão. Tem gente que acha que a solidão é uma coisa terrível. A solidão, ela só é terrível quando ela assume uma proporção muito grande, uma desconexão nossa com o outro. Mas a solidão é necessária
para que nós nos conectemos com aquela pessoa que é mais importante para nós, ou que deveria ser. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que às vezes a gente passa a vida inteira ignorando e não olhando para ela? Quem é essa pessoa que às vezes a gente passa a vida inteira fazendo com que ela assuma características e papéis que pertencem ao outro e não a ela? Quem é essa pessoa feita de sombra e luz? Somos nós, né? Então, a solidão, dentro das devidas proporções, é um espaço necessário para nós conversarmos conosco mesmo, para nos vermos sem máscaras e reconhecer a sombra e a luz que somos nós. Não é à toa que Santo Agostinho recomenda que no final do dia, olhe para o dia, olhe para as suas experiências e analise o que foi que eu fiz, como eu fiz, por que eu fiz. Buda atingiu o nirvana na solidão da meditação. E Jesus, o nosso Jesus, enfrentou Satanás após 40 dias, sozinho no deserto. Por quê? Porque nós precisamos de tempo e espaço para ouvir a nós mesmos. Nós precisamos ter autonomia na nossa vida, ou seja, tomar as decisões que são as melhores para nós, não baseados no que os outros acham, pensam ou desejam para nós. É importante ouvir o outro, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos ouvir o outro e olhar para o que o outro nos disse para ver se para nós isso faz sentido. Então, esse período de solidão é necessário para conectarmos conosco mesmo e para a gente entender que a nossa felicidade não é algo terceirizável. O outro não tem o poder de me fazer feliz ou infeliz, mas eu dou esse poder para outro, né? Então, terceirizar a nossa felicidade, achar que a gente precisa do outro para validar a nossa vida, é complicado. Nós precisamos do outro, sim, mas nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem somos. Então, quando a solidão se torna um problema? Tem um estudo de Harvard, e depois eu passo aqui para vocês o link de onde eu assisti esse vídeo, muito interessante, do TED, né? Num TED de 2015. Esse estudo, ele faz um estudo, acompanha a vida de 724 homens por 75 anos, né? E Robert Waldinger é o quarto diretor desse projeto, ele que dá esse depoimento lá no TED, né? O que ele fala? Ele fala assim, olha, a gente acompanhou a vida dessas pessoas desde a adolescência até a velhice, até eles serem octogenários, ou alguns morreram, obviamente, né, gente? 75 anos de pesquisa é muito tempo. Mas tem aproximadamente, em 2015, né, tinha aproximadamente ainda 60 dessas pessoas vivas, né? E eles pegaram os alunos de Harvard, que representam as classes sociais mais elevadas dos Estados Unidos, e pegaram os alunos lá que viviam lá nas que eles chamam de projects lá de Boston, né? Que são lugares onde não tinha nem água quente, essas coisas todas, né? Então, eles pegaram os dois extremos da pirâmide social, né? E tentaram descobrir, será que os mais ricos eram mais felizes do que os mais pobres? O que era o segredo ao longo dessa história toda? Quais eram as pessoas mais bem-sucedidas, não em termos financeiros, mas em termos de felicidade? E aí vocês sabem o que eles descobriram? Que não importava muito se a pessoa era rica ou era pobre, não importava muito
se ela era um médico ou se ela era um zelador. Sabe o que importava? Qual foi a grande diferença entre as pessoas mais ou menos felizes? Os relacionamentos. Então, as pessoas que tinham relacionamentos mais satisfatórios, elas viveram mais, elas viveram melhor e foram mais felizes. Só que assim, né, quando a gente fala de relacionamento, a gente não está falando de quantidade, não é que nem o Roberto Carlos, que queria ter 1 milhão de amigos, e que hoje tem muita gente que tem 1 milhão de amigos nas redes sociais, não é verdade? Ou seguidores. Não. Eles estavam falando de relacionamento de qualidade, de relacionamento onde as pessoas sabiam que podiam contar umas com as outras. E que os casais, mesmo octogenários, mesmo que discutissem e que brigassem, quando eles sabiam que um podia contar com o outro, eles tinham um grau maior de felicidade. Nos relacionamentos sociais, nos relacionamentos familiares, né? Então, o que ele fala? Ele fala que uma vida boa é construída por bons relacionamentos. Mas tem um detalhe importante nisso, né? Relacionamento dá trabalho. Exige investimento. Então, a solidão é necessária em alguns momentos da nossa vida, sim. Mas viver de forma solitária, exceto para alguns espíritos extremamente evoluídos e que conseguem, na vida monástica, né, na vida de ermitão, atingir de fato um desenvolvimento espiritual, se bem que eles também nem estão tão sozinhos assim, né? Eles estão acompanhados de seres do outro lado da vida. Mas, enfim, para a maioria de nós mortais, né, cuidar com carinho dos nossos relacionamentos é essencial para a gente ser feliz. Muito mais importante do que comprar um carro novo, trocar de casa ou pagar um curso de língua estrangeira para o seu filho. Tá? Então, a solidão, a busca, né, dessa vida em sociedade, a construção desse relacionamento é um esforço que tem que ser feito por cada um de nós todos os dias da nossa vida e temos que valorizar as pessoas que estão ao nosso lado, estão ao nosso lado sempre. Ok? Tristeza. Tem 2 filminhos aqui que são filmes teoricamente infantis, que são lindos e que falam da tristeza. Um deles é o Up, né? A história daquele senhor que tem uma vida, né, é muito linda com a sua companheira, fica velho, viúvo, sozinho, aí aparece um moleque lá, né? E enfim, ele constrói põe os balões para levar a casa dele lá para o alto, né? E tem toda uma aventura. Mas o Up é legal porque mostra que a vida dele, que foi uma vida extremamente feliz no aspecto emocional, também teve momentos de profunda tristeza, quando eles perdem o filho, quando ela fica doente, né? E toda a temática dessa história está voltada para a questão dos relacionamentos. É muito lindo. E outro filme é o Divertidamente, que é muito interessante. Por quê? Porque, para nós, né, a gente acha ruim ficar triste. Acha a tristeza um sentimento negativo. E no Divertidamente, eles fazem exatamente isso, né? A tristeza perde espaço. E a menina, em cuja mente se passa esse filme, sem a tristeza, se desequilibra. E aí ele mostra a necessidade de todas as emoções dentro da mente daquela menina para que ela possa se equilibrar e, inclusive, dar vazão à sua tristeza. Gente, quem está neste planeta terá
momentos de tristeza. É ou não é? Algum de nós, por acaso, conseguiu passar por essa vida sem ter nenhum momento de tristeza? Eu não acredito, né? Algumas pessoas, você olha para a pessoa e fala assim, nossa, ela está sempre feliz, está sempre alegre, está sempre de bem com a vida. Opa! Será? É tão fácil, né, a gente olhar o outro e ver essas coisas. E hoje em dia, então, com essa história de mídia social, onde as pessoas apresentam uma face, né, que é esta face, que parece que a vida de todo mundo é tão legal, a família de todo mundo é tão feliz, parece que é proibido ser triste. É proibido assumir que neste momento eu estou triste. Mas não, não é proibido não, é necessário. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim que lá no atendimento fraterno do centro, né? Que se alguém chegar para a gente e falar assim, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, meu irmão, meu filho, mas como eu acredito em Deus, como eu sou espírita, eu sei que eles estão bem, eu tô super bem. Gente, é caso sério. É caso para internar. Não é verdade? Por quê? Porque quem é que vai passar por um momento de dor e não sentir tristeza? Mesmo reconhecendo todo o consolo que a doutrina espírita nos traz, nós passamos por momentos de tristeza. A diferença é que quando a gente tem um respaldo espiritual, religioso, que seja verdadeiro e que faça sentido no nosso coração, esse momento de tristeza, ele tem um peso diferente. Ele não leva necessariamente ao desespero. Se a gente não tivesse tristeza e sofrimento no mundo, a mensagem de Jesus não faria sentido, porque Jesus vem conversar com quem? Né? Vinde a mim, vós que sofreis, porque serão consolados. Os sãos não precisam de médico. Meu jugo é leve. Então, a mensagem de Jesus é direcionada aos que sofrem, aos que sentem tristeza, aos que sentem dor, para que deixem de sofrer, de sentir dor e de sentir tristeza? Não. Para que aprendam a lidar com o sofrimento, com a dor e com a tristeza e transformem esse sentimento numa aprendizagem, num ensinamento, numa experiência transformadora, né? E o nosso amigo Vinícius também fala isso, né? Ele tem um sambinhas dele muito legal que ele fala assim: quem passou. Não vou nem me atrever a cantar, tá, gente? Porque vocês sabem que falar eu falo, agora cantar. Eu deixo aí pro grupo Nova Aurora aí, que a gente está morrendo de saudade. Quem passou por este mundo e não sofreu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá para quem se deu. Olha só, verdade absoluta. Então, gente, a tristeza faz parte das nossas vidas. Ter momentos de tristeza é saudável, é necessário, é importante. O simples fato de termos momentos de solidão e termos momentos de tristeza não significa que a gente está a caminho da depressão. Não é verdade? Significa apenas que a gente, é humano, né? Então, vamos olhar para essas emoções, para esses sentimentos com mais carinho, com mais aceitação, com naturalidade, acolhendo e respeitando esses momentos tão importantes para a nossa evolução e para a nossa transformação. E aí vamos entrar no assunto depressão. Como eu falei, não sou médica, não sou psicóloga, não sou psiquiatra.
Portanto, a minha visão de depressão é a visão de uma pessoa que convive com pessoas que passaram por essa experiência. Algumas conseguiram sair, outras, infelizmente, não. Né? Fato é que até muito pouco tempo atrás, a depressão era considerada frescura, preguiça. Não é verdade? Desinteresse. Depressão é um problema médico reconhecido pela OMS e que no Brasil tem uma prevalecência de 15%, gente. 15% ao longo da vida. Significa que 15% das pessoas, em algum momento durante a vida, vão passar por processos de depressão mais ou menos graves. É um problema sério, né? E afinal, o que é a depressão, né? Então, eles falam aqui, né, que a depressão é um problema médico grave, né? E que pode aparecer associado a outras questões de saúde. Quais são as causas da depressão? Genética, bioquímica cerebral e eventos vitais. Então, a causa genética. A causa genética significa que nós trazemos dentro de nós, algumas pessoas mais do que as outras, a possibilidade. Não significa que simplesmente porque na minha família tem vários casos de depressão, eu necessariamente tenho que desenvolvê-la, né? Mas significa que eu tenho uma predisposição para isso. Aí, quando a gente coloca na equação do espírito, o que acontece, né? A gente sabe que o espírito ele vai influenciar enormemente na formação do nosso corpo físico. Sabe aquela história, né, de que o espermatozoide mais esperto, mais rápido, é aquele que fecunda o óvulo, porque é o melhor óvulo do mundo? Não é bem assim, né? Senão todos nós seríamos, do ponto de vista físico, absolutamente perfeitos. O espermatozoide que vai fecundar o óvulo e o óvulo que vai ser fecundado são aqueles mais adequados ao processo reencarnatório daquele espírito. Então, e o espírito vai influenciar a modelagem do seu corpo físico, do seu corpo mental, com certeza. É um espírito que reencarna e que ele já traz em si tendências para a depressão, né? Ele reencarnando numa família com essa tendência, ele vai ter que lutar contra a depressão, porque ela vai ser parte, né? E aí vem essa questão que é muito importante. Como em qualquer doença, a gente não olha a doença, mas a gente olha principalmente o doente, o indivíduo. Porque todos nós que estamos aqui nesse planeta somos espíritos altamente imperfeitos. E cada um de nós traz a sua prova, traz a sua necessidade, traz a sua história. Somos criaturas únicas, singulares, não existe ninguém igual a gente. Então, a minha história anterior, ela vai influenciar a minha história atual, que é minha e que me pertence, ok? Então, esse fator genético não significa necessariamente que aquele indivíduo vai desenvolver qualquer coisa que seja, tá? Inclusive a depressão. A bioquímica cerebral, né? Então, existem algumas substâncias cerebrais, os neurotransmissores, que são importantes e que alteram o nosso humor, né? Bom, nós que somos mulheres, sabemos muito bem disso,
E olha, outra coisa, tá, gente, que não é mito, recadinho aí para os meninos, tá bom? TPM. Não é mito, não, tá? É de verdade. Acontece, mexe de verdade no nosso humor. Algumas mais, outras menos. Mas na nossa bioquímica cerebral, há vários componentes químicos. E olha que coisa interessante, né? Eu tenho hipotiroidismo. E aí tenho que tomar um remedinho, tal, né? Nada sério. Mas aí eu fui ler a bula do remédio e me deparei com a seguinte informação: que o meu hipotiroidismo, que pode ser cuidado com um remedinho todo dia, que é super tranquilo, que se eu não cuidasse dele, ele podia me levar, sim, a mudanças de humor, a perda de cabelo, a distúrbios de peso e a depressão. Olha só que interessante, né? Então, existe toda uma parte física que pode sim afetar a depressão, tá? O surgimento da depressão. E existem o que eles chamam de eventos vitais, ou seja, fatos da vida, estresses, né? Perda de emprego, que mais? Traumas psicológicos, conflitos conjugais. Agora, vamos combinar, né, gente? Vamos lá. Estresse. Só que é estresse crônico, né? Mas quem de nós, né? Eu até acho bem legal quando os médicos falam para a gente assim: não, olha, fica tranquilo, seu problema é fácil de resolver. É só não se estressar. Facinho, não é? Mas estresse, né? A ansiedade, as disfunções hormonais, que é o que eu acabei de falar, a dependência de álcools e drogas ilícitas, os traumas psicológicos, né? Os conflitos conjugais, mudanças bruscas de condição financeira e desemprego. Quantos de nós não passamos por essas situações? Algumas pessoas que tenham alguma predisposição podem desenvolver a depressão, né? E ao contrário do que a gente pensa, não é tristeza e isolamento só, né? Tristeza, isolamento, solidão podem fazer parte de um quadro de depressão, mas não levam à depressão e nem significa que todas as pessoas com depressão apresentam esses sintomas. Tem pessoas que, muito pelo contrário, né? Se apresentam cercadas de amigos, não é verdade? Contando piada, e de repente a pessoa vai lá e se suicida. E a gente fala assim: oi? Mas fulano estava tão bem, ele era tão alegre, não é? Então, gente, depressão é uma condição médica que precisa de cuidados em todos os níveis. Então, a depressão, uma vez ela é instalada, precisa de acompanhamento de terapeuta, precisa de acompanhamento médico. Se for o caso, precisa sim tomar remédio, que não tem problema nenhum, porque Deus, na sua bondade infinita, nos deu a ciência para buscar alívio para as nossas dores. E uma dessas dores são exatamente as doenças mentais. E se o remédio pode aliviar, vamos sim tomar remédio, né? E também tem a questão do tratamento, dos tratamentos terapêuticos alternativos, como, por exemplo, acupuntura, massagem, meditação, né? Tudo que puder colocar o indivíduo em contato com ele mesmo vai ajudar. E, é claro, a questão religiosa. Aí vocês vão me perguntar, a depressão pode ser causada por um processo obsessivo? Bom, poder, até pode. Mas vamos nos recordar que nós vivemos num mundo
onde os espíritos estão ao nosso lado o tempo todo e são atraídos não pelo que a gente diz, mas principalmente pelo que a gente pensa e pelo que a gente sente. Então, quando a gente está num estado depressivo, é natural e não é obsessão, né? Não é uma perseguição espiritual, é uma consequência natural do nosso estado de atrair ao nosso convívio espiritual espíritos na mesma situação que a gente. Aí fica a gente do lado de cá, ai, a minha vida é tão sem sentido. Se eu morresse, ninguém sentia a falta de mim. E o nosso amigo do lado de lá, ai, a minha vida também é tão sem sentido. Eu morri e ninguém sentiu falta de mim. A gente brinca, mas é sério, né? Então, é importante que a gente não coloque a culpa nos espíritos por aquilo que nos pertence. Todo tratamento espiritual vai auxiliar, sem dúvida nenhuma. Porque, neste caso, se a gente trata espiritualmente os espíritos que estão vinculados a nós ficamos só com a nossa depressão. Né? Nós temos um tempo para respirar e para nos reconectarmos. Então, é muito importante que a gente entenda isso e não fique achando que, assim, só o tratamento espiritual vai resolver a questão da depressão. Tá, gente? Ele ajuda, como em qualquer coisa na vida. Os vínculos espirituais nos fortalecem e nos auxiliam, inclusive, a sair desses estados de doença, sejam elas quais forem. Mas o auxílio médico é fundamental. Os médicos também são instrumentos de Deus na preservação e na saúde nossa, ok? Combinado? Tá? Agora, diante de uma pessoa com depressão, gente, não adianta falar certas coisas tipo, nossa, por que você está assim? A sua vida é tão boa. Você tem uma casa linda, você tem isso, você tem aquilo. Como eu falei, não se trata de ter, se trata de sentir. E quando a gente sente, não adianta a gente falar para a gente mesmo que a gente não tinha que sentir isso. E aí nós espíritas, né, como sabemos da importância das virtudes, e esquecemos que nós ainda estamos muito longe delas, acrescentamos à depressão do outro uma outra coisa, a culpa. A pessoa não só continua deprimida, mas continua se sentindo culpada por estar deprimida, porque é espírita, porque sabe que está amparada, porque isso, porque aquilo, e não devia se sentir assim. Vocês já tentaram se sentir como vocês se deviam, em vez de como vocês se sentem? Quem aqui já se apaixonou por um canalha? A gente pode não ter escolhido não dar vazão a essa paixão, mas vamos combinar que todos nós já gostamos de um bad boy? Ou de uma bad girl? Não é? Todos nós já sentimos essa atração. E se fala assim, não, eu não vou me sentir atraído. Mas não adianta. Né? Não adianta, você pode agir ou não por aquela atração, mas você continua se sentindo atraído. A gente não manda nos nossos sentimentos. E se a gente não os reconhece, eles passam a mandar na gente de uma forma muito disfarçada que a gente sequer percebe. E aí sim, pode levar a gente aos processos de depressão e de outras questões mais sérias. Tá? Então, quando diante de uma pessoa com depressão, vamos oferecer a ajuda que ela pede. Vamos principalmente ouvir. Mas não vamos julgar e muito menos dizer para ela como é fácil sair desse processo. Né? E se a gente é amigo, se a gente está dentro daquele relacionamento que a gente falou lá no começo, daquele relacionamento das pessoas com quem a gente pode contar de verdade,
a gente vai estar do lado dela durante todo esse processo. Certo? Combinado? Porque, gente, não é fácil. É uma dor muito profunda. E aí as pessoas ficam falando essas coisas, né? Como se fosse fácil, como se fosse uma escolha, né? Então, vamos olhar com carinho para todas as pessoas que estão nessa situação, ok? Combinado? Mas, né, falando de depressão, a gente tem que falar também de como fazer o processo de saída ou o processo de prevenção, né? Porque, afinal de contas, todos nós queremos ser felizes. Quem aqui não quer ser feliz? A questão é o caminho que nós escolhemos rumo à felicidade. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não existe um caminho só, não. Cada pessoa, cada ser humano tem o seu próprio caminho, porque nós somos singulares, únicos, né? Então, quando Jesus nos diz assim, ele está lá em Mateus, né? Ele nos diz assim: não acumulem para vocês os tesouros da terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí é essa grande pergunta que nós temos que responder. Onde de verdade está o nosso tesouro? Onde está a nossa luz? Mas de verdade mesmo, porque diante dessa pergunta e diante de nós mesmos, não vale o que a gente acha que deve dizer, não vale o que o outro acha que a gente é, só vale o que nós queremos de verdade que nós somos. E é o desejo profundo, né, que vale, e não aquele que eu uso. Então, para cada um de nós, talvez essa resposta esteja num lugar diferente, não é? Quando, naquela pesquisa que eu falei de Harvard, a primeira vez, quando os meninos eram adolescentes, e eles perguntaram para os meninos o que eles achavam que precisavam para ser felizes, vamos pensar. Vocês sabem o que eles responderam? Vamos lá, vamos ver. Né? Claro, fama e riqueza, saúde e beleza. Interessante, né, que essa pesquisa foi iniciada há 75 anos atrás, agora já faz 80, né, porque foi em 2015 que ele estava falando, e olha só que a resposta não mudou, gente. Quando a gente pergunta para as pessoas o que elas precisam para ser felizes, a gente acha que a solução da nossa infelicidade está nas coisas externas, de fora. Mas como ele demonstrou no estudo, não está, né? Ser rico, claro, que a falta do absolutamente necessário deixa muito difícil a pessoa ser feliz. Mas o grau de sucesso financeiro tem muito pouco a ver com felicidade, né? Então, as nossas emoções, sejam quais forem, elas precisam ser acolhidas e reconhecidas. Se a gente não reconhece, a gente age movido por ela sem sequer se dar conta, como naquele exemplo do rio. Para a gente saber de verdade onde está o nosso tesouro, qual é este tesouro, é preciso que a gente se conheça, sem máscaras, que a gente se conheça de verdade, a nossa luz e a nossa sombra. Que a gente se olhe, sabe aquelas cabines que tem nos shoppings, que antes da pandemia a gente usava para experimentar roupa, e que tem uma luz branca bem forte, assim, que você põe uma roupa um pouquinho mais justa e vê toda a sua celulite? Pois é. A gente precisa se despir espiritualmente
diante desse espelho e dessa luz. E reconhecer as nossas falhas e as nossas qualidades. Nós precisamos aprender a nos amar. Mas não aquele nos amar que nos torna arrogante, egocêntricos e egoístas. A nos amar verdadeiramente como criaturas divinas que somos, com falhas e com defeitos e com tudo. A olhar para a gente com carinho, a perdoar-nos, a acolher a nós mesmos. E só a partir deste auto-amor verdadeiro que a gente tem condição de ter confiança, serenidade e conhecimento de nós mesmos para estender este amor para além, para o próximo, que é fundamental na nossa vida. Nós precisamos buscar um significado para a nossa vida. E se sabe o que é mais legal disso, gente? É que as possibilidades, elas são infinitas. Infinitas, por quê? Porque nós somos únicos. As minhas possibilidades de fazer a diferença no mundo em que eu vivo são infinitas. As tuas são infinitas. Então, e a nossa vida é importante e tem um significado. Tem uma amiga minha cuja mãe ficou tetraplégica. E esta mulher tetraplégica era uma pessoa que deu significado à vida dela e daqueles que a cercaram. Por quê? Porque ela era uma pessoa que sabia ouvir, que não reclamava da vida. Então, as outras pessoas que se aproximavam dela com seus problemas, sua carga, olhavam para aquela mulher e repensavam as suas cargas e as suas dificuldades. E como que você vai reclamar da vida para uma pessoa que está lá tetraplégica e não está reclamando? Então, essa mulher atuou na vida das pessoas, ressignificando a vida das outras, porque a vida dela tinha significado. E a sua tem, e a minha tem, e de toda criatura que está neste mundo tem. Deus, a nossa conexão com Deus, com o sagrado, é fundamental na nossa saúde espiritual e na nossa saúde mental. Mas, gente, quando a gente fala de conexão com Deus e com o sagrado, a gente não está falando de ir no centro e tomar passe, não está falando de ir na missa e se confessar e comungar, não está falando de ir no terreiro e fazer uma limpeza. A gente está falando de se conectar com o sagrado no nosso nível mais profundo. De reconhecer que Deus é o Criador universal e que nós estamos conectados a Ele. Que nós fazemos parte de um universo infinitamente maravilhoso. E que apesar da nossa aparente insignificância, somos peça fundamental neste universo criado por Deus. Somos interdependentes, todas as criaturas, que é um conceito maravilhoso que Kardec traz, da solidariedade e da interdependência universal. Tudo que eu faço afeta o universo, porque eu faço parte desse universo. Olha que coisa poderosa e linda. Cada um de nós é imprescindível na criação divina. Então, quando a gente fala de conexão com o sagrado, a gente está falando de algo profundo. A gente precisa ter metas. E não apenas metas materiais. Eu quero me aposentar, eu quero me formar em tal faculdade, eu quero isso. Não, a gente precisa ter metas mais ambiciosas. Tesouros que não sejam devorados pelas traças e pelo tempo. Nós precisamos nos conectar com coisas que cuidam e que fazem bem à nossa alma, à nossa emoção. Com as artes de uma forma geral. Por que uma música, mesmo que só tocada, por exemplo, eu gosto muito das baquianas do Villa-Lobos, né? Gente, me emociona aquela música de ouvir, e ela nem tem letra. Por
que ela me emociona? Porque a arte, ela fala direto às nossas emoções. Não é à toa que a Nilce, né, que é aquela médica que veio para o Brasil, que trabalhou com Jung, que trabalhou com os doentes mentais, conseguiu, através da arte, acessar o inconsciente daquelas pessoas. Não é à toa, porque a arte, ela fala direto com a emoção. Então, a nossa vida tem que ter beleza, tem que ter arte, tem que ter prazer, tem que ter coisas gostosas de fazer. Ah, gente, o que talvez nos estimule mais a seguir em frente, a não desistir, sonhar. Mesmo um sonho aparentemente impossível. Cora Coralina, que sonhou a vida toda em ser poeta. E foi poeta a vida toda, mas realizou o seu grande sonho de publicar seus livros aos 75 anos de idade. Nunca ela deixou de escrever, porque a esperança desse sonho aparentemente impossível não a deixava. E tudo isso está ligado às nossas experiências, às nossas vivências, ao nosso racional, mas principalmente ao nosso emocional. E todas essas coisas que eu falei, elas moram dentro da gente. E se vocês lembrarem, é impressionante que um dia a gente já foi assim, que um dia a gente já teve sonhos, que um dia a gente acreditava na felicidade, que um dia a gente deixava as nossas emoções extravasarem. Sério? Quando foi isso? Faz tanto tempo assim? Não. Não faz tanto. Para uns faz mais, né? Para outros faz menos. Porque essa época da nossa vida é a época da nossa infância. Não é à toa que Jesus nos diz na Bíblia: deixem vir a mim as crianças, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Horas, a criança que ele fala é essa criança que existe dentro de nós e que precisamos recuperar. Porque em contato com o mundo, muitas vezes perdemos. Eu quero só ver aqui se minha irmã já chegou. Chegou? Cris? Uhum, uhum. Dani? Aí sim! Minha convidada especial. Já está aparecendo. Só está sem som ainda, mas espera aí que eu vou ler. Minha convidada especial. E eu tenho um outro convidado especial antes da minha convidada especial, o nosso amigo Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa traz as suas poesias de uma forma muito profunda, porque se há uma pessoa que sentia profundamente as coisas, era ele, né, gente? E ele fala exatamente sobre a perda da criança que ele foi. E ele diz assim: a criança que fui chora na estrada. Deixei-a ali quando vim ser quem sou. Mas hoje, vendo que o que eu sou é nada, quero ir buscar quem fui e onde ficou. Ah, como hei de encontrá-lo? Quem errou, a vinda tem regressão errada. Já não sei de onde vim, nem onde estou. De um não saber, minha alma está parada. Se ao menos atingir neste lugar um alto monte de onde possa, enfim, o que esqueci, olhando-o relembrar. Na ausência, ao menos, saberei de mim. E ao ver-me tal qual fui ao longe, achar em mim um pouco de quando era assim. E eu vou convidar a Cris para fazer esse resgate
dessa criança interior que todos nós temos dentro de nós, não é Não é isso? isso, Cris? É isso aí. Deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo. Vamos lá. Sim. Todo mundo está me ouvindo bem? Bom, gente, começamos bem com uma concorrência desleal, que é Fernando Pessoa, né? De cara, assim. É uma concorrência desleal. Eu amo Fernando Pessoa, não é mesmo? Bom, como é que essa criança, né, pode nos ajudar? Que criança é essa? A nossa vida não é separada. Nós somos uma pessoa só. Então, ainda hoje, a gente pode dizer que nós somos a criança que fomos. Ela não morreu quando a gente cresceu. E aí, às vezes, essa criança, ela nos traz tantas lições e tanta sabedoria, mas quando ela está muito ferida, às vezes a gente resgata essa parte machucada. Então, o que que acontece? Toda essa mágoa, essas coisas, às vezes, ela vai afetar justamente a nossa criança interior. É lá que mora isso, todas essas emoções. Então, agora nós vamos fazer uma experiência com vocês de encontrar essa criança, libertar ela desse peso e trazer para nós essa curiosidade que a criança tem sobre tudo que existe. Não existe ser humano mais curioso que criança, não é? A gente perde essa curiosidade, esse prazer em saber e descobrir as coisas, não é mesmo? Então, agora nós vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente por 3 vezes. Inspirando e expirando. Vamos pôr a nossa mão direita sobre o coração. E vamos sentir as batidas do nosso coração. E como nós respiramos, o nosso peito infla e se contrai na nossa expiração. E agora nós vamos nos imaginar em um lugar muito agradável. Pode ser uma praia, um campo ou um jardim. E nós estamos ali, imersos na natureza e vemos um pontinho se aproximando ao longe, vindo em nossa direção. E vem chegando mais perto. E nós vemos o quê? Nós vemos uma criança correndo ao nosso encontro. E assim nós abraçamos essa criança, nossa, que saudade! Quanto tempo essa criança estava ali esperando a nossa chegada. E a gente coloca essa criança em nosso colo, acaricia os seus cabelos. E então nós dizemos a ela, querida criança, eu te amo. Eu te amo, querida criança. Obrigado por fazer parte de mim. Eu peço que me perdoe por ter te abandonado dentro de mim tanto tempo. Me perdoe por te sobrecarregar. Me permita liberar todas as emoções retidas em você agora. E a criança sorri para você. E você diz, eu jamais vou te abandonar novamente, querida criança. E aí você dá a mão a essa criança e sai correndo por esse jardim ou por essa praia. Brinca de rodar e de pular ondas ou de pisar descalço na grama. Leva essa criança até o seu colo novamente e diz novamente, eu não te abandonarei. Muito obrigada por existir e fazer parte de mim. E agora no silêncio, essa criança vai te dizer alguma coisa. Ouça o que ela diz atentamente.
E finalmente abrace novamente essa criança e vá retornando, retornando, mas você sabe que ela está ali e que a qualquer momento você pode voltar a encontrá-la, principalmente nos momentos difíceis, ela estará lá e você irá abraçá-la e ela irá liberar você de todo o peso e de toda a mágoa. E assim se despeça dessa criança e vá voltando ao seu lugar. Inspire e expira novamente. E com curiosidade, observe como você está se sentindo agora. Como está o seu coração, a sua respiração, as suas emoções. E vá voltando alegremente. E saiba que essa criança é você mesma, você mesmo, e sempre estará lá, ou bem aí perto dentro de você. Muito obrigada. Meninas, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês, a parceria nessa noite, né? Agradeço a todos que acompanharam também esse trabalho dessa noite, que possamos, então, nos direcionando para a nossa finalização desse trabalho tão grandioso que atingiu a tantas casas, né, que nos fez pensar, retornar à nossa infância, relembrar momentos tão agradáveis e tão felizes. E que possamos nos manter assim, com essa energia positiva, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de fazermos essas reflexões e de buscarmos plantar mais uma sementinha em nossos corações, nos livrando dos nossos preconceitos, das nossas dificuldades e aos pouquinhos trazendo para os nossos corações e para o nosso dia a dia a lição do Cristo. Que o Mestre Jesus abençoe os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, a todos os companheiros que estão, de alguma forma, buscando a cura de qualquer dificuldade que venham enfrentar neste momento. Que possam sempre receber a luz do Cristo. Encerramos esse nosso trabalho com muitas bênçãos e que possamos iniciar o nosso final de semana com essa luz que é tão positiva. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Gente, mais uma vez, obrigada. Uma boa noite a todos e que em breve possamos nos encontrar, né? Sim. Obrigada, Dani. Obrigada a todos os que estiveram presentes. Gente, saudades imensas de vocês. Amo todos vocês. E logo, logo estaremos de volta. Obrigada, Dani. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, obrigada. Tchau.